Estamos no Conecta, um podcast que trata do processo penal contemporâneo. Este é o episódio número 40 do Conecta. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, Marcos Eberhard, também advogado e professor da PUC do Rio Grande do Sul. O nosso episódio de hoje vai tratar da prisão em flagrante de parlamentares, legalidade e ilegalidades. Inicialmente, é bom que consigne que os parlamentares federais, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, somente podem ser presos em flagrante delito. Lavrado o flagrante, este é enviado à respectiva Casa Legislativa, quem decide sobre a continuação, a permanência ou não da prisão do parlamentar. Em suma, vai analisar os requisitos formais e materiais da prisão em flagrante. Diferentemente é quando, por exemplo, a Polícia Civil ou a autoridade policial, mesmo militar, detém alguém em flagrante e o leva até a delegacia de polícia, onde é lavrado o auto de prisão em flagrante, o qual posteriormente é encaminhado ao judiciário, ao juiz, que possui duas alternativas: homologa o auto de prisão em flagrante ou não homologa. Homologando, pode manter a prisão em flagrante ou conceder a liberdade provisória como sem fiança. Não homologando o flagrante ou não homologando o flagrante, isso não significa que não possa ser decretada a prisão preventiva do detido em flagrante. Mas no caso de parlamentar, o flagrante não segue esta lógica, porque o flagrante é enviado à Casa Legislativa, que vai sufragar ou não esta prisão em flagrante. Então, se trata de um ato complexo, a prisão de um parlamentar, um ato jurídico sui generis, que não está previsto na dinâmica do Código de Processo Penal. No caso concreto da última prisão do deputado que ocorreu, foi realizada uma audiência de custódia por um juízo de primeiro grau, não pelo Supremo Tribunal Federal, para manter a legalidade da prisão, e inclusive a legalidade da própria manifestação da Casa Legislativa. Mas a prisão em flagrante em si, conforme o Código de Processo Penal, ela ocorre em diversas situações. Nós temos o flagrante próprio, que se verifica quando alguém está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la; o flagrante impróprio, quando alguém é perseguido pela autoridade ou pelo ofendido por qualquer pessoa, e em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, por isso que se chama de flagrante impróprio. E também o flagrante presumido, que ocorre logo depois do fato praticado, quando alguém é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Em qualquer momento, de qualquer forma, para que o flagrante seja legal, preencha os requisitos formais, um dos elementos fundamentais é a voz de prisão. Então, a autoridade, quando vai prender alguém em flagrante, ou quando qualquer do povo, que também pode prender em flagrante, para que o flagrante seja legal e preencha todos os requisitos formais, há necessidade que seja dada a voz de prisão em flagrante. Então, eu tenho que não existe prisão em flagrante por decreto. O que se decreta é a prisão preventiva, que no caso de parlamentar, a Constituição Federal veda o decreto de prisão preventiva. Então, esse é um primeiro ponto que não cabe flagrante por decreto. No caso concreto,
Me parece que houve uma prisão por um flagrante atípico, é um flagrante por decreto, e também não foi dada a voz de prisão que está expresso no artigo 307 do Código de Processo Penal. Tá? Claro que são questões formais. Isso não significa que os fatos que foram objeto da investigação e do flagrante não tenham atingido instituições as quais devem ser respeitadas, que se sujeitam a críticas, mas também essas críticas, elas possuem limites. Então, mesmo a imunidade parlamentar, por opiniões, palavras e votos dos parlamentares, não significa um alvará para que o parlamentar cometa delitos. Até porque o artigo 5º, inciso 44 da Constituição e o artigo 34, incisos 3º e 4º, vedam a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Tá? E como o próprio ministro do Supremo Tribunal falou, é uma verdadeira milícia digital, ou verdadeiras milícias digitais, evidentemente que precisam ser investigadas e, eventualmente, quando praticarem algum delito, comportam uma acusação e um processo penal e, havendo prova suficiente, uma condenação. Porém, desde a investigação, deve ser obedecido o devido processo penal, o sistema acusatório, onde as funções de investigar, de acusar e decidir, elas devem ser separadas. Então, aquela instituição, aquele juízo encarregado do julgamento, legitimamente não tem a atribuição de investigar. Então, independentemente da espécie de crime, da gravidade, das ofensas às instituições, eu tenho que o devido processo penal deve ser observado desde a investigação, a acusação e o processo, porque se não for obedecido o devido processo legal, o devido processo penal, também o Estado democrático de direito perde a sua legitimidade. Então, assim, professor Marcos, breves considerações, claro que teríamos outros questionamentos também a fazer e aprofundar, também a questão, no caso concreto, se trata de crime permanente ou não, né? Se um crime é permanente ou um crime instantâneo com efeitos permanentes. Então, há uma série de questionamentos formais na prisão do parlamentar e também uma série de questionamentos que envolvem o próprio direito penal material. Mas é um caso complexo, né, e que foge muito da previsão legal que nós temos no Código de Processo Penal. Então, gostaria de ouvir o professor Marcos sobre esta prisão dos parlamentares. Professor Nereu, satisfação enorme dividir o Conecta contigo nesse episódio número 40. O Conecta que está chegando nesse episódio de número 40 com bastante vigor, e sempre quando possível e sempre quando os professores têm agenda, nós convidamos professores do direito penal e do processo penal, professores e professoras do direito penal e do processo penal do Brasil inteiro, para poder compartilhar conhecimento pelo Conecta Podcast. Esse caso da prisão do deputado Daniel Silveira, ele traz à discussão uma série de pontos entre o direito penal, o processo penal e até mesmo o Estado democrático de direito. E o próprio inquérito policial, de onde se origina essa prisão, essa, entre aspas, prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, ele é um inquérito policial que foi instaurado de ofício pelo próprio Supremo Tribunal Federal para investigar atos contra os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, aqui a gente já tem, né, sem dúvida nenhuma, um grande indicativo, é muito mais do que um indicativo, de que muito mais daí viria, né, e veio. Tanto veio que, apesar da ausência total de coerência e também, evidentemente, do desprestígio, que é o mínimo que se pode dizer,
das palavras trazidas pelo deputado, que evidentemente nós não concordamos, o Conecta também não concorda com isso, não coaduna com isso, não compartilha esse tipo de entendimento, não se liga a esse tipo de entendimento. Apesar de tudo isso, apesar disso que se fez ao redor dessas mensagens, nós estamos aqui diante de uma prisão em flagrante, que é uma prisão em flagrante com certeza ilegal, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista processual penal. É claro que nós vamos focar aqui no processo penal, mas sem antes dizer, como o professor Nereu já adiantou, que me parece que nós não estamos diante de um crime permanente, mas de um crime de efeitos permanentes. E o efeito se tornará permanente enquanto essas mensagens, esses vídeos, eles estiverem por aí circulando e ainda estão na data de hoje. Bom, apesar das determinações do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. Mas o fato é que, no âmbito do processo penal, nós há muito discutimos, inclusive vários acórdãos do professor Nereu Giacomoli, em que, referenciando a doutrina clássica do processo penal, enquanto desembargador aqui no TJRS, aqui no TJ do Rio Grande do Sul, referia, olha, a prisão em flagrante jamais prende por si só. Óbvio que as modificações que nós tivemos no Código de Processo Penal, elas acabaram evoluindo para deixar isso muito claro, que efetivamente a prisão em flagrante não prende por si só. Mas nesse caso específico, o nosso deputado federal, Daniel Silveira, ele estava e está preso em flagrante, ou seja, nós estamos aqui com um problema que se reitera no tempo. Por quê? Porque nós temos, na verdade, uma decisão de flagrante travestida como se fosse uma preventiva, ou seja, dentro dela, na verdade, tem uma preventiva. Nós temos outros tantos aspectos aqui para tratar, como, por exemplo, o caso dessa audiência de custódia. Essa audiência de custódia que foi feita depois de uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal que homologou a prisão à unanimidade. Ou seja, é uma audiência de custódia completamente vazia, da qual não se tem absolutamente nenhum sentido processual penal. Não é só, observa que, como o caminho da prisão em flagrante é, como muito bem disse o professor Nereu Giacomoli, a conversão nunca automática, mas sempre fundamentada, respeitando o 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, em eventual preventiva ou então em outra medida cautelar diversa da prisão, é importante lembrar aqui que não há pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, fica sem sentido esse decreto de prisão em flagrante sem um pedido anterior de quem deveria acusar. Então, são tantos fatos que estão sendo trazidos aqui. Não se poderia esquecer também o fato de que a circunstância de que se está utilizando a prerrogativa, uma prerrogativa, como se fosse uma prerrogativa da vítima, ou seja, dos ministros, desse inquérito policial ser processado no próprio Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa da vítima, que nós sabemos que somente em casos excepcionais essa prerrogativa teria sentido do ponto de vista processual. Então, professor Nereu, nós estamos aniversariando no Conecta Podcast, aqui no episódio no episódio 40, trabalhando essa prisão ilegal do deputado Daniel Silveira, que, como repito, apesar do conteúdo das falas efetivamente ser um conteúdo, para dizer o mínimo, excessivo, com o qual nós não aceitamos, não coadunamos, nós estamos diante efetivamente de uma prisão que é ilegal. Certamente nós temos aqui outras polêmicas que enfrentaremos em seguida, porque esse caso certamente reverberará outras polêmicas, mas estamos sim diante de um caso de ilegalidade de prisão. Estamos aqui nesse episódio de número 40, então na próxima semana nós estaremos com o professor Ricardo Gleckner, professor Ricardo Gleckner, que é nosso colega na PUC, que vai trabalhar o tema busca, apreensão e custódia de dados. Aí lá no episódio número 41. Então, agora no dia 24, hoje, às 18 horas, nós estamos trabalhando o episódio número 40, falando da prisão do deputado Daniel Silveira,
E, na próxima semana, dia 3/3, às 18 horas, irá ao ar o episódio número 41, com a fala do nosso amigo, professor Ricardo Gleckner. Um abraço a todos e a todas. Compartilhem o Conecta Podcast.